Então vamos lá, tá tudo pronto, tudo certinho. Vamos pro nosso pré-jogo. Copa do Brasil, Juventude e Fluminense. Antes vou dar uma informação para vocês. Minha voz está melhor que nos últimos vídeos, graças a Deus. 43 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. 43 mil, setor norte ainda tem lugar. E 20 mil ingressos já vendidos para Fluminense e Juventude, jogo da volta. A gente nem enfrentou o Juventude ainda, vai enfrentar nessa quinta-feira. O pessoal já está comprando ingresso para o jogo da volta no Maracanã, então 20 mil ingressos já vendidos. O Bernal desembarcou no Rio de Janeiro, estava programado para ele desembarcar na sexta, que ele não tinha espaço no voo, vindo do Uruguai para o Rio de Janeiro, Montevidéu, né? Não tinha espaço para a família dele, umas coisas assim, mas conseguiu, se ajeitou, a família do cara veio junto com ele, já está aqui no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira ele vai fazer exames e vai assinar contrato com o Fluminense, porque pelo visto o André está indo embora mesmo, né? Está fora desse jogo contra o Juventude. A comunicação do Fluminense vai explicar o motivo. O Fulham está preparando uma nova oferta pelo André de 25 milhões de euros. Mas é a mesma oferta que eles fizeram antes. Foi a mesma oferta, mas só que tem bônus, que pode chegar a 30 milhões de euros, que é justamente o valor que o Fluminense quer para negociar o André. Se você der 30 milhões, eu faço negócio contigo. Então o Fulham chegou aí, eu dou 25, mas podendo chegar a 30 com os bônus. E o André vai cumprir esses bônus, porque ele é um jogador fantástico. Então vamos lá, vamos pro nosso pré-jogo. Acho que eu falei o que tinha que falar aqui sobre o Fulham, a chegada do Bernal e a compra de ingresso. É a Copa do Brasil, é Juventude e Fluminense. O Mano Menezes levou força máxima, né? Mas vai poupar alguns jogadores. Thiago Silva vai ficar no banco. O Cano não viajou. O Marcelo foi. O Alexander, voltando de contusão, também foi lá para encarar o Juventude. O Ganso vai ficar no banco de reserva. Então, os titulares que foram e que vão ser poupados vão estar no banco de reserva. A nossa felicidade também, o Juventude está com muitos desfalques. São 8 desfalques no total. Não um time para chamar atenção, ainda com muitos desfalques. Dá para o Fluminense botar um time alternativo, poupar alguns jogadores no primeiro jogo. Confie o que o homem vai fazer nesse jogo contra o Juventude. É uma oportunidade de fazer com que outros jogadores possam atuar e dar descanso para os jogadores mais experientes. Já vou falar da escalação. Premiação. O Fluminense passando das oitavas de finais e indo para as quartas de finais é 4,5 milhões na conta do Fluminense. Joga no Alfredo Jaconi às 19 horas, oitavas de finais. Transmissão pela Sport TV e Premier. São 27 jogos entre Fluminense e Juventude. 12 vitórias do Fluminense, 7 empates e 8 derrotas. O Fluminense enfrentou o Juventude na Copa do Brasil umas 3 vezes. Foi eliminado em 1999, ano que o Juventude foi campeão, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Eliminou o Juventude em 2002 e em 2004. As duas oportunidades que o Fluminense encontrou o Juventude no meio do caminho e eliminou na Copa do Brasil. O Juventude teve um problema difícil, né? A saída de um treinador que estava indo muito bem lá, que era o Roger Machado. Ele fechou com o Internacional. Aí o Juventude trouxe o Jair Ventura para o seu lugar. Então isso acarreta alguns problemas de ideia tática, mudança de treinador. Não que o Jair Ventura seja tão diferente assim do Roger Machado. Mas o Roger Machado estava indo bem no Juventude e isso quebrou a dinâmica do grupo. Tanto que eles estão aí com 5 jogos sem vencer. São 5 jogos seguidos sem vitória a equipe do Juventude. E agora tem na Copa do Brasil encarando o Fluminense, que está em ascensão. 3 vitórias, 3 jogos sem sofrer gol, reforços, bons jogadores, e a equipe está começando a entender o que o Mano Menezes quer. Então é um adversário apropriado para você poupar realmente alguns jogadores
pensando no jogo contra o Bahia, porque nós estamos na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, não é uma posição confortável. A gente tem que pensar tudo com certo equilíbrio. Os desfalques do Juventude: Danilo Boza, o João Lucas, o Kaique, o lateral esquerdo Alan Ruschel, um dos principais jogadores da equipe. Tem jogadores que jogaram por outras equipes na Copa do Brasil, que é o caso do Gabriel Inocêncio, do João Vitor, do Guilherme Castilho e do Davi da Hora. Esses já atuaram por outras equipes e não podem atuar agora pelo Juventude. Então, no total, são 8 desfalques, que pode fazer com que o jogo seja um pouco mais tranquilo para o Fluminense. Tem o retorno, em contrapartida, tem o retorno do Zé Mário e do Edson Carioca. Zé Mário é zagueiro e o Edson Carioca é atacante. Vamos para a escalação, provável time do Juventude, para a gente entrar no assunto Fluminense. Gabriel ao goleiro, o lateral é o Everton, a dupla de zaga formada por Rodrigo San e Zé Marcos, na lateral esquerda o Luiz Freitas. Meio de campo com o Oyama, Jadson e Jean Lucas. O ataque com Eric Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. O técnico é o Jair Ventura. Como eu falei, o Fluminense está numa onda maneira, uma onda bem legal. Vem de 3 vitórias seguidas, sem sofrer gol, está na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Uma coisa interessante, o Thiago Silva é o único do elenco, claro, tem 39 anos de idade. O Thiago Silva era o zagueiro da equipe, então ele já tem uma Copa do Brasil no currículo e está indo em disputa do segundo, do bicampeonato da Copa do Brasil. Interessante, é o capitão agora da equipe. Então teremos o desfalque do André, né, negociando sua saída para o futebol inglês, ainda bem que o Bernal já chegou. Felipe Melo já está na atividade com o grupo no campo, mas não viajou para Caxias do Sul, assim como o Terãs, que também já voltou às atividades. O Marquinhos com um edema na coxa, está fora da partida. O Lelê, vocês já sabem o problema do Lelê. E o Cano, que segundo informações do Fluminense, foi poupado. Não foi relacionado e não viajou para Caxias do Sul. Tem um retorno importante do Marcelo, não como lateral, mas como meio de campo, mostrando que a ideia e o que imagina o Mano Menezes com relação ao Marcelo é realmente a utilização dele no meio de campo. Ele deve fazer esse meio de campo ali ao lado do Lima, num 4-4-2, creio eu. E o retorno do Alexander de contusão. É uma boa notícia ter o jovem Alexander de volta. Então vamos para a escalação. O que é praticamente certo nisso aqui é que o Samuel Xavier vai começar a partida no banco de reserva ao lado do Ganso e do Thiago Silva. Vamos lá para a escalação, está aqui do outro lado da folha. O provável time do Fluminense, provável time alternativo, misto, como você preferir, para esse jogo contra o Juventude. Fábio no gol, o Guga entrando no lugar do Samuel Xavier, a dupla de zaga formada por Antônio Carlos e Thiago Santos. Ignacio, você paga 12 milhões de reais pelo jogador, o jogador até agora não estreou. É um jogo interessante para você colocar já o Ignacio, para você observar e paga 12 milhões de reais por um bagre, assim que a gente imagina. Mas eu acho que ele foi pelo lado mais confortável, né, mais seguro. O Antônio Carlos está acostumado a jogar e vem jogando bem. Thiago Santos da mesma forma. Então vai botar os dois juntos e o Ignacio no banco de reservas. Uma hora o Ignacio estreia. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa, mantido ali pelo lado esquerdo. O meio de campo pode ser um 4-4-2 ou um 4-3-3, dependendo do posicionamento do Lima. Lá no Ceará ele jogava aberto pelo lado esquerdo, mas pode ser que ele jogue ao lado do Marcelo nessa partida. Então teremos o Martinelli. Ao lado dele o Nonato, está brigando pela posição, um barra o outro ali, mas vão jogar juntos nesse jogo contra o Juventude, Martinelli e Nonato. E mais à frente o Lima ao lado do Marcelo. Marcelo na criação de jogadas e o Lima ali mais como mais um volante, ali, mais um jogador de marcação nesse meio de campo, formando um 4-4-2. Ou como eu falei, aberto pelo lado esquerdo. Quem vai ocupar a extrema direita é o Serna, já que o Marquinhos está machucado. E o centroavante é o Cauã Elias. JK no banco e o Cano não viajou para Caxias do Sul. Esse é o provável time do Fluminense. Se tiver alguma alteração ou outra, não será surpresa, porque o Mano tem bem protegido a escalação, né?
deixa isso muito claro, ele faz algumas alterações, o treino é fechado, então pode ser que aconteça alguma surpresa no momento do jogo. O que a gente não quer é surpresa nessa partida, porque é importante, né, o Fluminense aproveitar, ter um bom resultado para administrar, não administrar, é ter um jogo mais tranquilo na volta no Maracanã, para que a gente possa garantir a nossa vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então, um bom jogo para o Fluminense, uma boa vitória, um bom resultado lá no Alfredo Jacome e para cima deles. Um time misto, um time alternativo, o Fluminense tem que manter essa subida de rendição, essas vitórias. Vamos partir para a quarta vitória, se Deus quiser, sem sofrer gols também, com ou sem o Thiago Silva na zaga. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, tamo juntos. Após o jogo tem vídeo pra gente falar tudo sobre Juventude e Fluminense nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Tô indo nessa. Flui!